Muito bem. Parabéns, Isabel, pela excelente explanação, muito clara. E é, se vocês não se importarem, eu vou seguir a ordem que está na ata, né? À disposição dos examinadores, tal como ela está na ata. Então, o primeiro examinador que consta aqui é o professor José Gastão Hilbert, a quem eu passo, da Universidade Mackenzie, a quem eu passo a palavra agora, e vocês têm 40 minutos para essa interlocução e fazem como acharem melhor. Se o professor achar que ela pode ir respondendo ao longo desses 40 minutos, tudo bem. Se não, o senhor faz as observações e ela responde após. Ok. Mônica, em primeiro lugar, quero agradecer a você, quero agradecer a Isabel, a honra que me deram de participar dessa banca. Na companhia de amigos que eu conheço há muito tempo e pelos quais tenho uma grande estima, particularmente aqui a própria Mônica e a Maria Eduarda. Prazer também de conhecer os colegas de Portugal. Estou muito honrado de estar aqui com vocês. Há outros amigos que aqui estão presentes, nomeadamente a professora Isabel Seara, e há tantos presentes. Temos aqui 71 pessoas presentes nesta sala. Um bom dia a todos e me sinto muito feliz e, ao mesmo tempo, tendo uma grande responsabilidade em dizer coisas apropriadas nesse momento tão solene da defesa de tese. Bom, eu vou dividir o meu texto em algumas questões fundamentais. A primeira delas vou falar de uma apreciação geral da estrutura do trabalho. Segundo lugar, tratarei de alguns aspectos que merecem uma atenção especial. Terceiro lugar, eu quero apontar para horizontes, vejam bem, para os quais esse trabalho sinaliza, e algumas perspectivas para um projeto acadêmico que eu vejo nesse trabalho da Isabel. Bom, antes de mais nada, eu quero aqui destacar, Isabel, que você fez um trabalho muito original. E um trabalho, justamente por seu caráter original, você teve ousadia e coragem. Você meteu-se num terreno no qual, praticamente, ao menos em língua portuguesa, coisas que eu conheço, pouquíssima ou quase nada foi produzido. Então, você, na verdade, está abrindo um caminho, na verdade, um projeto de uma vida acadêmica. Você tem assunto, se você se aposentar aos 100 anos, você não vai esgotar esse tema. Portanto, você tem um projeto acadêmico na sua vida. E fazer essa tese, que é o ponto de partida, você mostrou, precisa ter ousadia, é preciso ter essa gente que um dia comece. Pode haver lacunas? Pode. Isto é necessário nesse processo. Quer dizer, ninguém pode dar o primeiro passo sem ter uma perspectiva corajosa. Vamos começar. Os outros vão ajudar. A ciência é feita assim. É feito. Então, eu quero parabenizar por vocês por esta coragem, por essa ousadia e pela originalidade do seu trabalho. E relevância, evidentemente, do tema. É uma tese muito importante para a área, especialmente para esta
visão crítica da linguística atual, em que predomina a análise do discurso digital, o critério pré-digital. Não é que exclusivo, mas há o predomínio dos critérios, dos conceitos, dos fundamentos e métodos. Você está justamente abrindo uma perspectiva nesse sentido. Eu diria ainda mais sobre a importância desse seu trabalho, só deixa eu diminuir um pouco, tenho o meu texto aqui. Você está trazendo para os novos pesquisadores, para quem vai ler a sua tese e vai seguir com outros trabalhos, uma excelente biografia. Isso é uma contribuição fundamental. Isto faz com que uma obra seja referência. A sua tese vai ser uma referência nesse sentido. Quantos objetivos? Eles aparecem no seu texto introdutório de maneira clara. E você os persegue de forma consequente na evolução do trabalho. Portanto, isto é uma coisa muito relevante no trabalho acadêmico, numa tese, em que eu preciso primeiro constatar esse sujeito que diz que quer alcançar tais objetivos, afinal, ele agiu, percorreu um caminho que leva a esses objetivos, ou ele se esqueceu desses objetivos enquanto fez a tese? A Mônica e os colegas orientadores aqui sabem que isso acontece com frequência, que nós temos um sujeito que evolui na tese e não como vou dizer, não é consequente nessa evolução com os objetivos propostos. No entanto, eu faria uma pequena ressalva. Eu penso que, mais do que uma análise empírica que você faz no último capítulo, você diz que, na sua tese, se fala de uma análise empírica. Eu acho que, na minha impressão, você mais mostrou para os leitores de como se podem ter elementos de análise na relação com os textos digitais, levando em conta o conceito da interação. Eu diria que a análise mesmo de explorar, de dar evidência aos sentidos desses fenômenos, você mais tocou um pouco nessa análise mesmo. Você ficou mais num trabalho de apontar para o leitor. Veja você, esta perspectiva aqui, deste texto digital que eu mostro aqui, vejam como ele revela questões que a linguística, por exemplo, que os estudos de interação e enunciação não revelariam se não considerassem esses fundamentos tecnolinguageiros. Eu acho que agora, e aí está uma perspectiva de seu projeto acadêmico, é continuar nisto, explorar os efetivos sentidos que isto produz. Acho que esta é uma questão que talvez, não, para o futuro, você refletir um pouco. Em relação a isso, está na página 12, essa sua afirmação. As justificativas da página 12 também estão claríssimas, são extremamente relevantes. Portanto, que são os motivos que levaram a você fazer esse seu trabalho. Você diria de retomar o segundo capítulo, Isabel. Aliás, eu normalmente não numeraria a introdução como primeiro capítulo, mas isso também são práticas que mudam de uma instituição, de um orientador para o outro, etc.
Então, normalmente, eu peço para meus orientandos colocarem a introdução, não numerada, ou se até quiserem, isso é muito comum que eu vejo nos textos alemães, que põem a introdução como 0, ponto. E depois o primeiro capítulo realmente começa com o que, no seu caso, é o capítulo 2. Há uma pequena diferença que eu noto. O seu texto, a partir da metade deste capítulo 2 e daí para frente, é de uma linguagem impecável, bem escrito, bem elaborado. Só na primeira metade do capítulo 2, você tem que dar uma olhada. Eu não sei se houve, talvez, no processo de elaboração alguma turbulência, e aí ocorrem alguns problemas de regência, de concordância, e outras questões. Eu não vou me ater a isto, que é uma coisa que não é o relevante, mas pensando em publicações, pensando em artigos, dá uma olhada nesse primeiro capítulo, esta questão, que até destoa um pouco em relação à sequência do seu trabalho, que é absolutamente impecável. Perfeito? Então, há também algumas imprecisões. Por exemplo, na página 24, você define ciências da comunicação. E só escolhe uma perspectiva, que diz que a ciência da comunicação focaliza na relação usuário-computador. Mas na bibliografia, a ciência da computação já existia antes das ideias tecnolinguageiras e da relação computador vamos dizer assim, aqui a relação usuário e computador. Então, eu acho que o termo ciências da linguagem, só usado para essa perspectiva, mereceria ao menos uma nota, né? Que você está usando esta expressão nessa perspectiva. Quanto a você, na página 33, você diz que Jacobson, isso está na página 33 da sua tese, inaugurou o uso dos termos interação nas ciências da linguagem. Não sei se você está respaldado para afirmar isto, mas eu creio que dizer que ele inaugurou esse termo é um pouco perigoso. Acho que esse termo já existia antes, sim. Portanto, aliás, é sempre perigoso a gente fazer essas declarações categóricas. Inaugurou, deu início, foi o principal, foi o primeiro, foi o maior. Isso é complicado. A gente acha que é preferível relativizar um pouco, a não ser que a gente tenha no próprio texto que você escreve, um respaldo para isso, segundo fulano, segundo, etc. Houve alguns casos que você definiu muito bem, com um bom respaldo, mas no caso você disse isto sem nenhum respaldo. Então, eu acho que é perigoso um pouco isso. Quando você vai falar na página 35 sobre a análise da conversação, você também dá a entender que Kerbrat-Orecchiouni e Villon, particularmente Kerbrat-Orecchiouni, dá para entender no seu texto, é a principal autora em estudos da interação e da conversação, você usa mais especificamente. Isto também, por mais relevante que seja o trabalho da Kerbrat-Orecchiouni, conheço-a pessoalmente e li tudo que ela escreveu. Ela tem uma obra imbatível até hoje sobre as interações verbais, esta trilogia, e que ela trata disso. No entanto, dizer que ela é a principal, a partir justamente, eu diria, particularmente considerando os tempos atuais, em que houve tantas pessoas que estudaram interação, acho que é uma grande, uma relevante contribuição, e você teve toda a razão de dar importância para a influência dela. Mas dizer, então, é mais uma naquele sentido que eu já falei. Outra coisa, o Villon,
alguns cuidados que você deveria ter. Por exemplo, o Villon traz uma contribuição, sem dúvida, importante. Mas você, ao falar de Villon, você trata de 35 à página 40. São 5 páginas em que você resume o ponto de vista de Villon para tratar a análise da conversação. Mas a obra que você pega para esta síntese que você faz é de 1992. Veja bem, a análise da conversação, eu diria que estava recém-iniciando nesta época. Eu acho que talvez outros autores merecessem também importância, ou não só colocar... Você acha que deu relevância demasiada à visão. Nada de equivocado nesta sua posição, mas isto cria um certo desequilíbrio teórico no seu trabalho, né? Particularmente, é meu ponto de vista. Tudo aqui são pontos de vista meus analisando cuidadosamente o seu trabalho. Há alguns conceitos que precisam... De vez em quando você fala em algumas palavras que eu não quero entrar em detalhes. Eu queria falar de coisas mais importantes. Por exemplo, você fala às vezes de estilo. Estilo não está bem definido no texto. E alguns aspectos, agora vou para o segundo tópico, eu quero deixar tempo para você falar. Então, eu vou meio rápido. Quando você, naquela classificação que vou traz do professor Marcuski, que você colocou com muita razão como um autor fundamental na sua base teórica. Quando você fala dessa classificação da distribuição dos gêneros no contínuo da fala para a escrita, você dá um destaque para esta classificação de o Marcuski definir 4 categorias no nível da escrita medial e 4 no nível da escrita da fala. Acho que esta não é, na minha opinião sincera, não é uma relevância que o Marcuski quis dar. Na verdade, essa classificação, em primeiro lugar, o Marcuski já quer desfazer com este esquema a separação. Ele põe, evidentemente, o traço separador do escrito, da medialidade escrita, da medialidade oral, mas ele quer que justamente não se faça esta divisão. O que ele quer que se considere, por exemplo, a oralidade como de um polo para a escrituralidade no outro polo, que os gêneros se mesclem, falado e escrito, mas todos eles marcados pela oralidade. Então, eu tenho textos falados que são marcados preponderantemente pela oralidade e outros que são marcados pela escrituralidade, mas eu também tenho textos escritos que são marcados pela oralidade e textos escritos que são propriamente marcados pela escrituralidade. Mas eu acho que o Marcuski ele meramente fez aí uma espécie de conjunto de elementos. Inclusive, se você ler bem atentamente esse texto, ele não vai dar importância para esses 4 grupos que ele vai fazer. Então, acho que, inclusive, e se o Marcuski fizesse hoje, estivesse conosco hoje, com certeza, na realidade atual dos gêneros textuais, ele mudaria inteiramente esse quadro. Os exemplos que ele aí traz, ele mudaria, com certeza. Alguns de nós, a Mônica conhece tão bem quanto eu o Marcuski. Nós todos somos discípulos do Marcuski, temos que dizer isso, né? Então, eu vejo também na sua tese, e isto que eu vou falar agora são sugestões para você pensar. Não estou dizendo que isso é... Mas eu penso, na minha leitura de sua tese, essa questão que eu vou apontar teria ajudado muito você em refletir, talvez, com algumas questões a mais.
Por exemplo, eu senti a ausência de um enfoque específico da enunciação. Você trata de interação, você trata de gênero, você trata de texto, e você não trata, anteriormente a tudo isto, especificamente da noção de enunciação. E você não precisaria nem ir muito a fundo. Você foi ao autor que traz isto e fundamenta o seu pensamento na enunciação, que é Bakhtin. Bakhtin fala muito... Para o Bakhtin, a enunciação é o próprio fundamento da existência da língua. A língua só existe na enunciação. E esta eu acho que merece uma consideração por você quando você fizer artigos ou publicar o seu trabalho, etc. Veja bem, outra questão que está faltando. Esta eu acho que é essencial para a sua tese. Você não fala de enunciador digital. E, no fundo, o que você quer? Você diz, falo sim, professor, só não falo isto explicitamente. Concordo com você, mas isto precisa... Aliás, é um dos verbetes básicos em Marie-Anne Pavot, na análise do discurso digital. Está lá, né? E também, neste mesmo dicionário, você tem as extensões da instância enunciativa. Isto está no verbete ampliação. Existe um verbete ampliação e dentro dele você tem as extensões da instância enunciativa, enunciador ampliado e enunciador coletivo. Aliás, você nem tem, na minha lógica da sua tese, não dá como você tratar das questões de quem é... Aliás, a questão central para mim, no discurso digital hoje, particularmente para nós, da linguística, da análise do discurso, é quem é este enunciador digital? Essa é a grande pergunta que nós temos de responder. E não é fácil. Então, acho que essa questão seria fundamental. É a enunciação que estabelece as bases teóricas para fundamentar o conceito de interação, que é essencial na sua tese, de gênero, de texto. Aliás, aquele esqueminha muito bonito que você mostrou agora na sua exposição, em que você tem esse círculo se interrelacionando interação, gênero, texto, eu diria o seguinte, eu ampliaria este círculo para enunciação, interação, gênero, texto. Aí você fecha um círculo bem coerente do ponto de vista teórico. E uma obra que você precisa incluir, não vou dizer na tese, mas quando você for continuar e discutir interação, é uma obra essencial na atualidade. Ela está em inglês, disponível inclusive no Kindle, que é a tese, é o trabalho Interactional Linguistics, Studying Language and Social Interaction. É da Elizabeth Cooper-Cullen e da Margaret Zelting. Está na Amazon, você consegue. É a obra que resume todo o pensamento da linguística interacional, entendida como uma evolução da linguística etnometodológica, que não é linguística. Na verdade, é uma análise da conversação etnometodológica. Esta análise da conversação etnometodológica é dela que se vai evoluir para a linguística interacional, que é a análise da conversação numa perspectiva linguística, que a análise da conversação, como você diz na própria tese, ela tem a sua origem em que? Na linguística, na análise da conversação como fato sociológico, né? Agora, para terminar, horizontes para os quais aponta o seu trabalho. Eu já diria um primeiro trabalho que eu sugiro para você. Escreva, retome o histórico do conceito de linguística textual. Veja bem, nós tínhamos
há muito tempo, e nós que somos já um pouco mais experientes, para não dizer mais velhos, ainda vimos os primeiros passos da linguística textual quando ela começou a evoluir depois da linguística frasal. Aí da frase evoluiu-se para o texto e estudou-se a linguística textual, que inicialmente incorporava as categorias estruturais da linguística frasal. Depois, com o surgimento da pragmática, ela começou a evoluir, incorporando os horizontes pragmáticos. E aí que ela foi interagindo, usando as questões interacionais que você destaca. A análise da conversação foi mais um passo dentro da pragmática, nós temos que admitir a análise da conversação na pragmática, que teve influência na linguística textual. E assim foi evoluindo. E agora chega o momento em que você terá o seu papel nesse trabalho da evolução da linguística, da linguística textual. É definir o texto nesta nova perspectiva tecnolinguageira. E aí você poderá dar uma excelente contribuição para a teoria da linguística textual. E você tem competência para isso. Por final, eu quero destacar que você tem um projeto acadêmico para a vida inteira na sua frente. Eu já falei um pouco no começo o que eu penso, e você deve fazer isso. E você é jovem, você está começando uma vida acadêmica. Hoje você tem um campo fertilíssimo para desenvolver. Eu fico muito feliz de ter lido a sua tese, aprendi muito. E fique inteiramente à vontade no que você queira agora comentar ou me responder. Se aquilo que eu disse soou como crítica à sua tese, não tome isso como tal. Tome isto como uma sugestão de aprofundamento e ampliação da sua temática. Obrigado. E o resto do tempo, acho que vai sobrar ainda um pouco para você falar, né? Então, tá bem. Bravo, Obrigado. professor Gastos. Muito bom, muito boas as observações que vão servir de guia para a Isabel e para todo o Grupo Proteste, para a continuidade das nossas pesquisas. Excelente. Bel, você está com a palavra. Obrigada, Mônica. Professor Gaston, muito obrigada. Eu sabia que eu ia ter uma aula, né? 4 aulas hoje. Esse primeiro momento realmente está sendo isso. Muitíssimo obrigada pelas considerações, pelos elogios. Eu anotei algumas coisas das contribuições que o senhor falou, de fato importantíssimas, lacunas que a gente já tinha identificado, algumas projeções que o senhor sugere que a gente já está projetando, né, em artigos futuros, mas assim, muitas observações importantes, e é esse olhar de longe, né, de outros pesquisadores que a gente precisa para esse momento. Eu fico muito feliz em ter ouvido tudo que o senhor considerou. De modo algum, eu penso isso como crítica destrutiva, são críticas extremamente produtivas, considerações produtivas que certamente eu vou levar daqui para frente, né? Eu anotei algumas coisas, né? Eu fiquei bem feliz da observação que o senhor fez em relação ao tipo de análise que eu fiz lá no capítulo 4. E sobre essa história de capítulo, professor, é muito do nosso programa. Existe uma sequência de metodologia do programa de pós-graduação em linguística que a gente tem que seguir. Então, algumas organizações de capítulo são meio padrão aqui para o nosso programa. Às vezes atrapalha até o processo, mas faz parte aqui da escrita acadêmica no nosso programa. Achei muito interessante o senhor observar o tipo de análise que eu fiz, fazer essa constatação muito interessante de que, na verdade, eu mostrei possibilidade de explorar os sentidos a partir daqueles elementos, né? De fato, nem tinha espaço para eu falar das possibilidades, né? Isso serão os trabalhos futuros. Eu acredito que o senhor destacou algo extremamente importante, que o que eu faço, na verdade, é apontar para o leitor as possibilidades com aqueles aspectos, né? Acho interessante, inclusive, talvez na revisão,
deixar isso claro, né? Porque, de fato, é o que eu faço, concordo plenamente. Eu sugiro que você modifique já na introdução, para não dar a entender Sim, que vai fazer uma análise, né, dos dados, exato. do corpo, etc. Que, inclusive, está lá na introdução, porque o texto a gente não escreve na ordem direta, né? A gente escreve a introdução, aí vai lá para o final, volta, e nesse percurso a gente esquece e deixa passar muita coisa. Esse é um ponto, por exemplo. Agradeço as observações sobre essa parte mais normativa, de concordância de regência. Eu mesma, relendo essa semana, identifiquei vários pontos, e parece que quanto mais a gente lê, mais cego fica para essas questões, mas é importante o senhor ter mencionado, e essa revisão precisa ser feita. Outro ponto que o senhor destacou, que eu achei bem interessante também, a professora Matilde já tinha comentado isso comigo, que é usar o termo ciências da comunicação assim, de um modo geral, né? Como eu não sou da área, talvez seja esse um pouco o problema, né? De especificar, ou pelo menos colocar uma nota, como o senhor bem mencionou, de que eu estou entendendo esse termo ciências da comunicação dentro dessa perspectiva usuário-máquina, né? Que, de fato, pode dar a entender que eu estou falando ali de algo mais amplo. E não, dos estudos das ciências da comunicação que tratam dessa relação. Né? Achei muito importante essa observação, e para não dar a entender que eu vou abordar tudo. A Matilde, a gente já tinha conversado sobre isso, né, Matilde? Sobre esses termos. Eu vou usar ciências sociais, sociologia, será que não vai ficar muito amplo? Mas é algo importante a considerar. Quanto aos autores, professor, também excelentes observações, né? Sobre o Jacobson, por exemplo, esse comentário que eu faço de que ele inaugurou o uso da interação nas ciências da comunicação, das ciências da linguagem, de fato, eu precisaria, devo fazer isso ou retirar, colocar o respaldo teórico. Mas, se eu não me engano, foi a própria Kerbauer-Ekione que diz isso numa tradução que a gente fez. Mas eu preciso rever para, de fato, respaldar e ter certeza do que eu estou falando, né? Os autores que a gente traz, eles foram selecionados por afinidade com a linguística textual brasileira, sem dúvida nenhuma. A gente sabe que tem muitos autores que deveriam ter um papel maior ali, né? Por exemplo, o Broncat, que a gente deixou um espaço para ele, mas poderia ter um espaço maior. O Villon apareceu durante o meu percurso acadêmico. Eu fiz uma disciplina em que trabalhei o Villon detidamente, eu li essa obra, traduzi quase toda essa obra, então talvez por isso ele acabe tendo um espaço maior na minha tese. Tem muito a ver com o percurso das minhas leituras, que acaba dando, querendo ou não, uma visibilidade maior para um autor ou outro. A Kerbauer-Ekione, por exemplo, ela dialoga muito com a LT brasileira, né? Foi um dos primeiros trabalhos que eu li. Também conheci a professora Kerbauer-Ekione, fui à casa dela, muito simpática. E é um trabalho que teve um peso muito grande no âmbito da análise da conversação, na nossa pesquisa, mas, de fato, eu acredito que tem a ver com esse percurso que eu fui fazendo de leituras, né? Mas concordo com o senhor que é preciso deixar o lugar de cada um, né? A evidência, a importância de cada um, como deve ser, para não dar a entender que certo autor tem mais importância do que outro, né? Mas, de fato, foi uma escolha que a gente teve que fazer, um recorte teórico dentro do universo gigantesco que é trabalhar a interação dentro da nossa área. Quanto a outro ponto que eu anotei aqui, sobre o Marcuski, né? Sobre esse, talvez não ficou muito claro, mas eu entendo perfeitamente que o Marcuski ali com aquele quadro, ele quer exatamente mostrar que não há hierarquia, que não há divisão entre aqueles aspectos, mas eu trouxe os aspectos, e muitas vezes eu fiz isso na minha tese, de falar de cada aspecto individualmente por questões didáticas, mas todos eles estão ali trabalhando juntos, né? Precisam ser pensados juntos. E aquele contínuo do Marcuski, na verdade, para a gente era interessante exatamente porque ele via aquelas interações por meio daqueles gêneros num contínuo. Isso que era interessante, perceber aqueles elementos ali num contínuo. E a gente pensou que outros elementos, agora olhando para o contexto digital, poderiam também ser incluídos, talvez não naquele quadro. A gente até pensou, vamos fazer um outro quadro com base nesse do Marcuski, ou não, o que a gente vai fazer? Mas a ideia era exatamente, a partir daquele quadro, pensar em outros elementos que pudessem participar
daquelas práticas comunicativas, porque é esse o termo que o Marcuski usa, ele não usa o nome interação, ele usa práticas comunicativas, dentro daquelas práticas ali, o que poderia trazer, né, de outros elementos para contribuir. Inclusive, o próprio Marcuski já falava da interferência de elementos tecnológicos, né, da mídia, do suporte. Então, a LT, eu menciono isso na tese, a LT, embora não assumisse essa perspectiva da pavô, assim, estritamente pós-dualista, mas a gente já entendia a dimensão linguística e não entendia, a gente já entendia que não havia essa separação linguístico, extralinguístico, linguageiro, tecnológico, né? A LT sempre buscou conversar com todos esses aspectos, o próprio Marcuski já fazia isso, né? Mas é esse esclarecimento. Sobre as sugestões maravilhosas que o senhor deu, né? Eu destaco a questão da enunciação, importantíssima, inclusive, semana passada eu conversei com a Mônica e a gente tem um projeto de publicação no futuro que é exatamente para falar de enunciação, contexto e interação. E aí casa muito bem a sua observação, professor, porque, de fato, eram muitos conceitos. Eu confesso que eram muitos conceitos. A cada subtópico que eu iria começar, tinham termos que apareciam e, sem dúvida nenhuma, ficaram lacunas pelo caminho de outras noções que precisariam ser abordadas. Mas é interessante o senhor ter comentado a questão da enunciação, que é uma lacuna teórica que a gente já está prevendo aí de preencher em trabalhos futuros. Do que eu anotei, acho que é isso. Agradeço muito as contribuições, as sugestões, as perspectivas futuras. Eu espero, de fato, que esse projeto seja o meu projeto acadêmico para o futuro. É isso mesmo que eu penso, professor. Espero, em breve, ter a oportunidade de dar continuidade, não só no grupo de pesquisa do Protexto, mas em projetos profissionais no futuro, dar continuidade a tudo isso. Fico muito, muito grata pelas colaborações, contribuições, sugestões, elogios do senhor. Obrigada pela leitura, por estar aqui. Fico muito feliz de ter o seu nome na minha banca. Muito obrigada. Obrigada, Mônica. Obrigado, Isabel. Eu quero só, desculpe, Mônica, aproveitar também para parabenizar, não só a Isabel, mas parabenizar as orientadoras, a Mônica e a professora Matilde. Todos os orientadores são efetivos coautores dessa reflexão que evoluiu por tantos anos. Então, parabéns a eles também. Obrigada. Obrigada, professor. Temos muito que investigar a respeito da relação, da noção de enunciação, que, para mim, não desfaz o que está posto em Benveniste, mas que dá um salto de Benveniste para Bakhtin em termos de caracterização do enunciado e como ele se dá, ele acontece durante a interação. Eu acho que é esse ponto que a gente precisa reforçar de fato. Quanto à noção de enunciador digital, eu tenho as minhas restrições, mas ainda precisamos conversar mais sobre isso, porque dá a impressão de que o enunciador digital é algo fora de um quadro, de um aparelho formal da enunciação, e não me parece que seja este o caso. O que me parece é que há talvez uma elaboração diferente na consideração pós-dualista da linguagem, há um atravessamento diferente da máquina, mas o enunciador é do mesmo jeito projetado para um outro tipo de interação, assume uma determinada identidade. Então, talvez o que seja diferente é como o processo todo acontece na interação homem-máquina, né? No hibridismo homem-máquina, mas o aparelho formal da enunciação talvez não se modifique a ponto de você ter que criar uma outra categoria, mas isso aí é o que eu penso no momento, né? Então, vamos ver o que os dados dizem depois. Futuras. Então, muito obrigada, professor Gaston.